ti. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, querer que te vi. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querer que te vi. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus. E a glória pertence a ti. O Padre e o Sumo Santo és. E a glória pertence a ti. O Padre e o Sumo Santo és. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Batista Viva e amigos. A graça e a paz. Quero te convidar a orar nesse momento por esse culto que está sendo iniciando neste momento. Fechemos os nossos olhos, fiquemos de pé e, se desejar, por que não ficar de joelhos? Oremos. Senhor Pai, Senhor, Deus maravilhoso, louvamos, Senhor, por mais um culto que oferecemos a Ti, Senhor. Receba, Senhor, esse culto como uma forma, Senhor, divina, Senhor, de adorar-Te, Senhor, pois Tu só és digno de adoração. Obrigado, Pai, por estar sempre conosco, nos protegendo, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas fraquezas. Pai, Senhor, que o Senhor possa usar, Senhor, o irmão ou a irmã que vai estar celebrando logo mais, trazendo a Tua palavra, Pai. E possa ser tocado por Ti e usado, Senhor, para trazer a Tua mensagem da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor permite. Obrigado, Senhor. Recebe, Senhor.
este culto, mais uma vez, em tua homenagem. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todas as irmãs e aos irmãos e aos convidados daqueles que fazem parte da Igreja Batista Viva em Natal. É uma felicidade pessoal, eu sei que também é um alívio, um consolo para todos nós que não estamos ainda seguros o suficiente para nos reunir fisicamente, que nós estejamos ao menos nesta reunião virtual, para que diferentes membros desta congregação cantem e orem, e conversem, e falem e participem. Eu espero que você aí onde você estiver também não seja apenas audiência desta transmissão, que você realmente participe. Nós acreditamos como Igreja Batista que o Espírito do Senhor está sobre todos nós. O papel do pastor, ele não é de um privilégio espiritual, mas é apenas uma divisão de serviço. Existe uma carga diferente de trabalho, de responsabilidade sobre o pastor do que sobre outros membros da igreja, mas isso não significa de maneira nenhuma que o Espírito do Senhor está mais sobre mim do que sobre qualquer um de nós. Então esse mesmo Espírito pode nos conectar profundamente e pode comunicar algo ao meu coração tanto quanto ao seu coração. É isso que eu desejo nessa noite, que nós sejamos igualmente solo propício para o plantio do que o Senhor quer produzir em nós, dos frutos que Ele quer produzir em nós, nesse ano todo de 2020 e também nesta noite. Aliás, em todo esse ano temos refletido sobre o amor em suas diferentes dimensões, mas hoje vamos então fazer um pequeno desvio nessa série de reflexões sobre o que significa amor de verdade segundo a palavra de Deus, para que agora então nós reflitamos sobre um dos milagres de Jesus. É o que fazemos periodicamente, quase sempre no primeiro domingo de cada mês. Este sendo o primeiro domingo já do mês de dezembro, último mês do ano. Vamos refletir sobre um dos milagres de Jesus agora, o milagre de Jesus, narrado por Mateus em seu capítulo 17, quando Jesus ele paga um imposto, pedindo a Pedro que pesque um peixe e encontre na boca desse peixe a moeda que contém o valor referente ao imposto dele de Pedro. Um milagre curioso, inusitado, mas que demonstra mais uma vez o poder ilimitado de Jesus sobre todas as coisas. E nós vamos refletir sobre isso. Eu espero que o Senhor fale ao teu coração tanto quanto Ele tem falado ao meu durante a preparação, o estudo da Bíblia, na perseguição do propósito de Deus para nós nesta noite na Igreja Batista Viva, em Natal, separando este texto. Que nós continuemos acreditando que Cristo vive e está perto de nós e tem poder para transformar coisas muito importantes dentro de todos nós, que nos abrimos para a sua presença. Que Deus nos abençoe. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus,
doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só teu nome é capaz de dar ao homem, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Amém. Eu peço que você abra sua Bíblia então em Mateus 17, nós vamos ler dos versos 24 a 27. Nós vamos passear por outros textos bíblicos durante esta conversa, mas você pode manter a sua Bíblia aberta em Mateus 17 e nós vamos retornar algumas vezes a este bloco de texto. Mateus 17, do versículo 24 ao versículo 27. Nesta que é a nova tradução da linguagem de hoje, o texto se apresenta desta maneira. Mateus 17, a partir do versículo 24. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa. Mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isto quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente, por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Vamos orar todos juntos? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra tão poderosa e que nos leva a caminhos inusitados, imprevisíveis. Nós queremos confiar no Senhor e descansar nos Teus planos, por mais imprevisíveis que eles sejam para nós. Nós queremos confiar em Ti muito mais do que na nossa capacidade de prever qualquer coisa. Nos leve então a um lugar seguro, de acordo com a Tua perfeita, agradável, tão boa vontade. Eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém. Enquanto viveu entre nós como ser humano, Jesus realizou muitos milagres. E esses milagres, eles didaticamente podem ser divididos de algumas maneiras diferentes. Uma das maneiras de dividir os milagres, por exemplo, é catalogá-los em milagres voltados à pessoa e à natureza. Jesus realizou alguns milagres sobre a própria natureza humana. Jesus agiu sobre o próprio ser humano, quando expulsou demônios, quando curou doenças, quando ressuscitou mortos, inclusive.
Em outros episódios, Jesus atuou sobre a natureza da criação, a natureza ecológica, ambiental, quando ele multiplicou pães, quando ele acalmou tempestades, quando ele andou sobre as águas de um lago. Mas uma divisão diferente dessa, que é menos técnica e que é mais curiosa, seria a dos milagres impressionantes, dos milagres que deixavam as pessoas ao seu redor, que testemunhavam seus milagres, maravilhadas, e os milagres imprevisíveis, aqueles que deixavam as pessoas que o testemunhavam mais confusos, talvez, do que necessariamente maravilhados. Por exemplo, curar um doente à distância com uma palavra, sem nem vê-lo, sem nem estar próximo dele, sem tocá-lo, é um milagre absolutamente impressionante. Curar um cego em 2 suaves prestações de mistura de lama com saliva, como Jesus fez também, é um milagre curioso, imprevisível. E Jesus realizou ambos. Aliás, andar sobre as águas de madrugada em um lago em plena tempestade é um milagre impressionante. Por outro lado, pedir a Pedro que pesque um peixe completamente aleatório e prever antecipadamente que na boca daquele exato peixe haverá a precisa quantia que ambos precisam para pagar o imposto que está sendo cobrado deles em cima da hora, é um milagre imprevisível. Jesus realizou milagres absolutamente impressionantes e incrivelmente imprevisíveis. E nós vivemos na fé de que o mesmo Jesus ainda está vivo e presente, ainda é capaz de realizar sobre qualquer um de nós milagres incríveis e milagres imprevisíveis. E se os milagres impressionantes nos impressionam, os milagres imprevisíveis talvez devessem nos levar a esperar de Jesus manifestações menos espetaculares e mais inusitadas. Geralmente, quando pensamos em milagres, pensamos em manifestações espetaculares, não pensamos em manifestações inusitadas. Então, talvez no fim das contas, os milagres mais imprevisíveis de Jesus nos levem a talvez aprender, na verdade, a abrir mão da sempre falsa noção de que nós sabemos muito bem o que esperar de Jesus em cada situação da vida. É uma tentação achar que sabemos muito bem o que Jesus vai fazer. Jesus sempre foi e sempre será igualmente impressionante e imprevisível, em metades iguais. Por mais que se tente conhecer Jesus, como nós tentamos conhecer a Jesus, Jesus sempre desafiará nossas previsões. Cristo costuma incomodar qualquer lógica, inclusive a lógica dos cristãos. Basta olhar para as páginas dos evangelhos e perceber a forma como Cristo subverteu a expectativa dos religiosos do seu próprio tempo. Jesus é, em muitos sentidos diferentes, inclassificável. Jesus é indefinível. Por muitas razões, e talvez principalmente porque Jesus está sempre acima. Talvez Jesus não tenha se portado de forma imprevisível, de maneira sempre consciente, no sentido de que ele pensasse, agora eu vou mostrar a essas pessoas que eu não sou quem eles pensam. Talvez não, talvez fosse natural de Jesus, porque ele simplesmente está sempre acima. É como Calbart, o famoso teólogo suíço, gostava de chamar o próprio Deus de o totalmente outro, que nunca é igual a quem nós somos, ou a quem nós queremos ser, ou a quem nós imaginamos que ele é. Cristo é grande demais para caber em nossas caixas, e é uma grande tentação nós não desistimos de tentar encaixar Cristo em nossas caixas, em nossos quadrados. É por isso que uma das perguntas com mais respostas erradas que se pode fazer em qualquer tempo é: e se Jesus nascesse hoje? O que ele seria? Se Jesus nascesse em 2020, ou 2015, ou 2010, o que ele seria? É um exercício que a gente sempre pode fazer. Jesus seria presbiteriano? Seria metodista? Seria anglicano, episcopal, congregacional, quadrangular, assembleano, adventista? Seria católico? Seria batista, talvez? O que Jesus seria? E pensando em outros termos, Jesus seria de exatas? Jesus seria de humanas, de biológicas? O que Jesus seria? E na nacionalidade, Jesus seria mais uma vez israelense? Jesus seria palestino? Jesus seria estadunidense, brasileiro, cubano, argentino? E talvez ainda mais desconfortável para o ambiente de 2020, o que Jesus seria hoje? Jesus seria de direita?
Jesus seria de esquerda, politicamente falando? Jesus seria de centro? Talvez em um primeiro momento sejam perguntas curiosas, divertidas, um exercício interessante de quem gosta de trabalhar com a imaginação. Mas ao mesmo tempo é um exercício muito perigoso. Porque há nesse exercício um risco real de expor uma vontade vaidosa e silenciosa em nós, de fazer com que Jesus se pareça com a gente. Jesus seria o quê? Jesus seria batista. Jesus nasceria onde? No Brasil? Existe um risco real de expor, então, essa vaidade silenciosa de querer que Jesus se pareça com a gente. Isso é um dos riscos mais realmente perigosos, porque querer um Deus à nossa imagem é a pior das idolatrias. E esse mesmo risco tem um outro lado. Se nós, por um lado, podemos manifestar a nossa vaidade ao querer imaginar um Jesus à nossa imagem, nós também podemos querer imaginar que Jesus não seria igual a quem eu não sou. E isso não expõe apenas a vaidade, agora expõe a nossa arrogância silenciosa, nossos preconceitos e discriminações. A verdade é que a maioria das perguntas sobre quem ou como seria um Jesus nascido hoje termina sendo simplesmente impossível de prever. É impossível imaginar quem Jesus seria se ele nascesse hoje, porque Jesus é absolutamente imprevisível. E é muito importante que a gente entenda o que significa essa imprevisibilidade de Jesus. Um dos textos que conversa sobre isso é João 3, de 1 a 8. João capítulo 3, versos de 1 a 8, que diz o seguinte, na minha versão: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus, e uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. E o verso 8 especialmente diz: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Então veja você que em seu primeiro encontro com Jesus, Nicodemos procura Jesus jogando verde para que Jesus diga quem ele é. É isso que Nicodemos faz no verso 2, quando em seu primeiro discurso com Jesus ele diz: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Nicodemos tenta extrair de Jesus uma afirmação por eliminação. Ele usa a condicional se ele não afirma, ele usa a negação, ninguém pode fazer se Deus não estiver com ele, ele usa a negação, tentando extrair de Jesus uma resposta então afirmativa. Nicodemos até tenta elogiar Jesus, mas por eliminação. O Senhor deve ser de Deus, porque quem não é de Deus não faz os milagres que o Senhor faz. E é uma estratégia super furada de Nicodemos, não funciona com Jesus, tanto que Jesus não responde ao anseio de Nicodemos de uma resposta clara, objetiva, concreta, fechada, direta. Pelo contrário, a resposta de Jesus é imprevisível e enigmática. No verso 8, Jesus responde: o vento sopra onde quer. É assim que ele conclui sua primeira resposta: o vento sopra onde quer, ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Para Nicodemos, então, Jesus não se define como, de fato, eu sou de Deus porque eu faço milagres. Não. Assim Nicodemos o via, mas Jesus não quer ser visto como o milagreiro. Jesus quer ser conhecido como o vento. Jesus quer ser aquele que ninguém sabe bem de onde vem, ninguém sabe bem para onde vai, porque ele é imprevisível, é inclassificável, porque a liberdade é o maior dos poderes, não há poder maior do que o poder de ser livre.
E Jesus diz mais, além de dizer isso sobre si mesmo, ele ainda garante que a mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. É uma afirmação e é ao mesmo tempo um convite. Não apenas ele, Jesus, é e pode manter um espírito autônomo, limitado apenas pelos padrões do reino do seu Pai e por nenhum outro padrão humano. Jesus também diz que todos os que nascem do Espírito também são assim livres, independentes e autônomos e guiados apenas pelos padrões do reino de Deus, como ele era. Espíritos livres como o dele é o que nós podemos ser, libertos da neurose de precisar necessariamente se enquadrar em modelos humanos. O convite subliminar de Jesus a Nicodemos e a todos os seus seguidores é para que eles construam as suas identidades e sejam guiados em seus atos apenas pelo Espírito. O convite de Jesus é para que a bússola das nossas decisões não seja o medo de manchar a nossa reputação ou de perder pontos no currículo diante da sociedade, sofrendo qualquer tipo de ostracismo ou discriminação ou preconceito, não. O convite de Jesus é para que o leme das nossas vidas seja a orientação do Espírito Santo de Deus, que fala de dentro para fora e não de fora para dentro. Ao lermos a Bíblia, sermos guiados pelo ensino e a interpretação do Espírito. É claro que a Bíblia tem sim suas listas de pecados e suas listas de virtudes. Jesus respeitou ambas e nós somos imitadores de Jesus, mas Jesus também era imprevisível e nós precisamos imitá-lo igualmente nisso. A verdade é que no fim das contas, todo mundo é controverso. Jesus era controverso e todos nós somos, porque todo ser humano é um universo. Paulo, ele talvez tenha manifestado sua angústia e sua certeza em relação a isso, como poucos em Romanos 7, 18 e 19, quando ele diz a clássica afirmação, pois eu sei, Romanos 7, 18, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Para além de ser uma afirmação relativa a bem e mal, é uma afirmação também em relação à controvérsia do ser humano. Todo mundo tem lados imprevisíveis até diante de si mesmo. Todo mundo é controverso. Muitos artistas já pensaram e cantaram essa natureza controversa da alma humana. Caetano Veloso, em O Quereres, de 1984, ele diz o seguinte, um trecho da música: onde queres revólver, sou coqueiro, e onde não queres nada, nada falta. Onde voas bem alto, eu sou o chão, e onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres o sim, o não, talvez. E onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou o chinês. Onde queres o ato, eu sou o espírito. Onde queres a lua, eu sou o sol. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro. A controvérsia e a imprevisibilidade da alma humana. Seres humanos, em suas limitações, já são inclassificáveis por natureza. Somos limitados e mesmo assim já somos inclassificáveis. Deus, ilimitado em sua natureza, é ainda mais inclassificável. E uma canção do artista cristão Michael Gambur, chamada White Man, Homem Branco, de 2008, diz o seguinte, em uma tradução livre: Deus não é um homem. Deus não é um homem branco. Deus não é um homem sentado em uma nuvem. Deus não pode ser comprado. Deus não vai ser encaixotado. Deus não será propriedade da religião. Mas Deus é amor. Deus é amor e Ele ama todos. Deus não é um homem. Deus não é um homem velho. Deus não pertence aos republicanos. Deus não é uma bandeira, nem mesmo Ele é americano. E Deus não depende de um governo. Mas Deus é bom e Ele ama a todos. Ateus e charlatões, e comunistas e lésbicas, Ele nos ama
a todos, católico ou protestante, terrorista ou presidente, todo mundo, amor. Parem o ódio, por favor, parem o ódio agora, porque Deus é amor. É claro que o amor não é a única coisa que define Deus, mas de fato, a Bíblia afirma que Deus é sim amor e amor acima de tudo. Em 2011, o bispo anglicano sul-africano e Nobel da Paz Desmond Tutu lançou um livro chamado Deus Não É Cristão e Outras Provocações. A primeira edição brasileira tem inclusive prefácio de Ed Renekiewicz aqui no Brasil. E esse livro, Deus Não É Cristão, é uma compilação de artigos, mas o tema inicial é o questionamento que Tutu faz do direito que qualquer grupo religioso acha que tem de reivindicar a exclusividade de Deus. Muçulmanos fundamentalistas perigosos fazem isso e cristãos também fazem isso. O que Tutu está questionando não é o fato de que existe um só Deus, de que Jesus é o único caminho para o Pai, porque o próprio Cristo afirmou isso sobre si mesmo. A questão não é Deus, mas é o homem. Não é que haja um só Deus, mas é que mentes humanas limitadas às vezes acham que podem reduzir esse um só Deus a uma lista pessoal limitada. Existe um só Deus, mas não existe uma só opinião humana sobre quem é esse Deus. E a questão ainda maior se refere aos efeitos práticos dessa ilusão de exclusividade de Deus. Os efeitos práticos de quando nós achamos que nós temos exclusividade no discurso sobre Deus, na previsão de como Deus vai agir em nós, no outro e no mundo, nos leva a sermos pessoas presunçosas, vaidosas, arrogantes e cheias de discriminação, de preconceito e, em último caso, de ódio, nos achando os últimos guardiões de uma verdade sobre quem é um Deus imprevisível. E além disso, a invenção que pode acontecer em nossas cabeças de um Jesus menos poderoso, menos livre, menos independente, menos autônomo, menos imprevisível do que ele sempre foi, do que ele ainda é. Isso também é um grande prejuízo de quando nós achamos que sabemos tudo sobre quem Deus é e o que ele vai fazer. Limitamos o próprio Deus, uma violência. Estevão e Paulo, em 2 episódios diferentes, separados por alguns anos, a públicos diferentes, em cidades diferentes, dizem a mesma coisa sobre Deus no livro de Atos. Atos 7, 48 é o trecho em que Estevão, no discurso que precede seu assassinato, diz o seguinte, Atos 7, 48, porém o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. Deus não mora em casas construídas por seres humanos. E Paulo, em Atos 17, versos 24 e 25, mais na frente em Atenas, vai dizer: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Deus não precisa que nós façamos nada por ele, nem que o definamos, nem que o defendamos, inclusive. Por maior que seja nosso esforço para encaixar Deus, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Nenhuma de nossas casas, mais bem intencionadas que sejam, o comportará jamais. E Paulo repete essa ideia em Atenas, exatamente em Atenas, quando logo depois de dizer isso, ele vai citar filósofos pagãos como Epimênides, Cleanto e Arato. Paulo, ele vai citar uma poesia de louvor a Zeus para falar de Jesus. Eu fico imaginando hoje, 2000 anos depois, um pastor usando um hino a um Deus pagão para falar de Jesus em uma pregação bíblica. Seria provavelmente um problema em algumas igrejas, porque alguns pastores se acham mais cristãos que Paulo. Efésios 3, de 8 a 10, diz o seguinte ainda sobre este tema, Efésios 3, de 8 a 10. Eu sou menos, discurso de Paulo, eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim
Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo escondeu esse segredo durante os tempos passados, e isso aconteceu, a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. É o mesmo Paulo que estava lá em Atenas, quem também vai lembrar aos Efésios que a sabedoria de Deus é multiforme. Outra versão traz isso, a multiforme sabedoria de Deus. Existem mistérios mantidos ocultos por Deus. E Paulo, para dizer isso, ele vai se assumir um santo pequeno. Eu sou o menor de todos os santos. Paulo vai começar dizendo que ele não tem a pretensão de antecipar todas as escolhas imprevisíveis de Deus em cada um dos seus caminhos e milagres. E um cristão precisa entender isso, como Estevão entendeu, como Paulo entendeu, para vencer em nós a tentação da presunção, da vaidade, da arrogância, da discriminação, do preconceito e do ódio. E para vencer também essa tentação humana idólatra de inventar um Deus pequeno, à nossa imagem, tão longe da grandeza do poder, da liberdade e da imprevisibilidade do Jesus de verdade. Cristo realizou milagres imprevisíveis nos evangelhos e certamente Ele ainda realiza hoje. Mateus 17 é prova disso. Como nós lemos, o que acontece em Mateus 17 é que em Cafarnaum, alguns cobradores de impostos do templo abordam Pedro cobrando dele, na porta da casa onde Jesus estava, um imposto chamado o imposto das didraqumas. O valor desse imposto equivalia à média de 2 dias de serviço de um trabalhador braçal, dinheiro que provavelmente Jesus não tinha naquele momento para pagar e nem Pedro tinha. E a justificativa desse imposto existir retrocedia até Êxodo 30, de 13 a 16, foi quando esse imposto foi instituído. E Êxodo 30, de 13 a 16 diz o seguinte: cada pessoa que for contada deverá pagar a quantia de prata exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Esse pagamento é para mim, o Senhor. Quem for contado, isto é, cada homem de 20 anos para cima, pagará essa quantia. Quando pagarem pela sua vida, o rico não precisará pagar mais do que a quantia exigida, nem o pobre pagará menos. Você receberá do povo de Israel essa prata e a usará para o serviço da tenda da minha presença. Esse imposto será o pagamento pela vida dos israelitas, e eu lembrarei de protegê-los. Então perceba, Deus havia orientado Moisés que pedisse esse imposto para o serviço da tenda e para a apropriação pela vida de cada ofertante, para o perdão dos pecados. E quando então os cobradores de impostos do templo questionam Pedro se Jesus pagará o imposto, Pedro automaticamente diz que sim, mas não pergunta a Jesus primeiro. Pedro certamente não queria problemas tributários para si, mas o que Pedro provavelmente sabia é que eles não tinham 2 didraqumas para cada um naquela hora. Então, se ele responde sim para os cobradores na porta, ele entra em casa, possivelmente esperando que Jesus realize algum milagre para tirar esse dinheiro desse imposto de algum lugar. E antes de Pedro falar, Jesus, sabendo todas as coisas, ele começa a conversa e pergunta: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. E Jesus diz: então os filhos estão isentos. Jesus estava dizendo a Pedro que Jesus não precisava pagar pela manutenção do templo, porque afinal o templo era dele, o templo representava a casa do seu pai, e ele era o filho de Deus, e pais não cobram aluguel dos seus filhos, pais não tributam os filhos. Não havia então justificativa para que Jesus pagasse aquele imposto. Mas os cobradores ainda esperavam na porta, Pedro ainda esperava um milagre, e Jesus nunca quis problemas gratuitos. O milagre então vai acontecer, mas vai ser o mais improvável dos milagres. Jesus continua, como você leu, e diz: para não escandalizá-los, vá você, Pedro, ao mar e jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra ali a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, exatamente 2 didraqumas.
o valor preciso do imposto para os dois. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. É incrível, Jesus, suas ideias inusitadas, seus milagres improváveis. E de fato, no fim, os cobradores não foram escandalizados, os impostos foram pagos, Jesus e Pedro escaparam da malha fina. Mas o mais importante parece ser o que Pedro aprendeu, ou deveria ter aprendido naquele dia. Porque, pense comigo, por que Jesus pediu a Pedro um esquema tão intrincado e mirabolante para que ele conseguisse o valor do tributo? Por acaso Jesus não podia simplesmente pedir que Pedro colocasse a mão no bolso e Jesus fizesse aparecer ali, de repente, uma moeda? Obviamente, Jesus era capaz disso. Uma das possíveis razões de Jesus fazer isso como fez é precisamente a necessidade de ensinar a Pedro uma lição sobre o poder da liberdade e sobre a imprevisibilidade de Jesus. Pedro parecia ter algum problema com isso, porque quando Jesus avisa que ele está a caminho de Jerusalém e lá ele será morto, é Pedro quem puxa Jesus para o canto e diz que ele não pode fazer isso. Porque Pedro não engolia com facilidade a ideia de que Jesus era livre, inclusive para fazer o que Pedro não queria que ele fizesse. Isso acontece lá em Mateus 16, de 21 a 23, talvez você conheça. Mateus 16, a partir do verso 21, diz o seguinte: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Você está pensando em suas caixas previsíveis e Deus não pensa assim. Pedro não engolia com facilidade a ideia de um Jesus livre para fazer o que ele, Pedro, não gostaria que ele fizesse, e ele acaba levando uma ensaboada de Jesus por isso. E exatamente no capítulo seguinte, Mateus 17, é que vai acontecer o milagre sobre o qual estamos conversando agora. Pedro mais uma vez mostra que acha que sabe muita coisa, que sabe o que Jesus vai fazer. Pedro quer responder por Jesus. Pedro é o cristão das respostas prontas. Talvez por isso a moeda não tenha aparecido no seu bolso. Talvez Pedro esperasse algo assim, mas não. Jesus preferiu fazer o que Pedro precisava, mas do jeito que ele menos esperava. E nós podemos aprender com isso. Aprender que Cristo faz milagres, confiar nele porque ele tem todo o poder e tem todo o amor para fazer o que nós precisamos, mas nós precisamos aprender também que não há maior poder do que a liberdade. Jesus é absolutamente livre na forma de mostrar o seu poder e de derramar o seu amor sobre nós. Jesus está pronto para nos dar o que nós precisamos, mas não é refém de nos dar o que queremos, nem da forma que queremos. A sua tão grande graça e o seu infinito amor o levam a sempre estar disponível a nos oferecer o que nós precisamos, mas não obrigado a nos dar o que queremos, o que esperamos. Porque nós precisamos sempre do socorro de Jesus, mas nós precisamos também que Ele nos socorra, que Ele nos salve da nossa presunção, da nossa vaidade, da nossa arrogância, do nosso preconceito, da nossa discriminação e do nosso ódio. Cristo quer nos salvar de devermos impostos que nós não podemos pagar, sim, mas Ele também quer nos salvar, e talvez nos salvar dos impostos seja menos importante do que Ele nos salvar da idolatria de forjarmos um Deus pequeno à nossa imagem. A minha oração, por mim e por você, é que nós aprendamos a confiar mesmo, não só no poder de Jesus, mas na forma dele manifestar esse poder e esse amor. Que mesmo que estejamos sendo guiados ou percebendo, testemunhando um agir, uma demonstração da presença de Deus completamente avessa às nossas expectativas,
que nós não deixemos de confiar que o final será sempre bom. Porque Ele tem todo o poder e tem todo o amor por nós em suas mãos. Minha oração por mim e por você é que nós não sejamos presunçosos, arrogantes, vaidosos, que nós vençamos toda discriminação, todo preconceito, todo ódio, que nós não tentemos encaixar Jesus em nossas pequenas ideologias, filosofias ou mesmo nossas teologias restritas e limitadas. Que nós creiamos sempre que só há um Deus e Pai de Jesus Cristo e só há um caminho para esse Deus, mas que nós estejamos humildes diante da sua revelação sobre nós, que nenhum de nós jamais limite a liberdade de Cristo de manifestar o seu poder e derramar o seu amor sobre nós e sobre todo mundo, inclusive sobre quem não se parece com a gente. Deus não é um homem branco, e graças a Deus por isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina tanto e quer abrir a nossa mente, o nosso coração para a Tua graça multiforme, a Tua manifestação poderosa e incompreensível e inusitada, imprevisível. Nós queremos ser como o vento, levados pelo Teu Espírito para onde o Senhor quiser. Faz em nós o que o Senhor quiser, mesmo que nós não tenhamos a menor ideia do que isso significa. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, para onde o Senhor quiser. Nos livra da violência, da discriminação, do preconceito. Nos livra da mazela da vaidade, da doença da presunção, da arrogância. Nos livra, por favor, do ódio contra quem não se parece conosco, especialmente da tentação de fundamentar esse ódio no Teu nome. Tem misericórdia de nós. Nós queremos apenas amar em Teu nome e jamais praticar qualquer tipo de violência, achando que o Senhor é do nosso lado, que o Senhor está do lado da violência. Tem piedade de nós. Nos livra da insensatez de forjar um Cristo à nossa imagem. Nos abre a mente, nos abre os olhos, tira nossas escamas, para que nós conheçamos um pouco mais do Senhor a cada dia. E quanto mais nós Te conhecermos, mais humilde sejamos nós em admitir quão profundos e insondáveis são os Teus caminhos e pensamentos, e que nós ainda estamos longe de Te conhecer face a face como o Senhor nos conhece. Realize em nós cada um desses milagres poderosos. Eu Te peço em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do Teu amor incomparável, Senhor. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos Teus pés. Incomparável, Senhor, Tu és. Minha alma está apegada a Ti, Senhor, incomparável és.
eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Irmãos e irmãs e amigos, mais um culto estamos terminando agora, né? Então vamos agradecer por este culto e pedir a Deus, essa semana que está iniciando, por ela, por esses dias, né? Que Deus fique conosco. Oremos. Pai amado, Senhor, nós viemos mais uma vez, Senhor, ao final deste culto maravilhoso, te agradecer, Senhor, por estar contigo, Pai. Espero que tudo que foi feito aqui, Senhor, nesta noite, tenha sido do teu agrado, Senhor. Pois tudo foi feito com a melhor das intenções, o melhor carinho, o amor que nós temos por Ti. Senhor, que essa semana que está iniciando agora, o Senhor possa estar, Senhor, conosco, usando os Teus anjos, para que a gente possa, Senhor, entender a cada momento, com cada pessoa que encontremos no estudo, nas escolas, no trabalho, nas ruas, Senhor, e principalmente em casa, Senhor, as nossas diferenças, Senhor, que a gente possa entender, compreender o sentido da vida, para que possamos ficar mais perto de Ti. Obrigado, Senhor, por mais esse culto, Senhor, maravilhoso. Nós Te louvamos, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Chegamos assim ao final de mais um de nossos encontros e eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração de uma forma bonita, livre e poderosa. Vamos nos despedir em oração. Possa o Deus de todo amor, o Cristo de toda graça e o Espírito Santo de toda consolação ser com essa Igreja Batista viva, com todos aqueles que amam a Jesus por toda a terra, aqueles que se parecem conosco e os que não se parecem, hoje, até a volta de Jesus, e pela eternidade com o Pai e uns com os outros. Amém. Amém. Havia um homem cego perto de Jericó, vivendo às margens da vida, ele andava só.
a solidão de quem não tem a esperança de um amanhecer, a solidão de quem anda cercado de pessoas, mas ninguém o vê. Mas aquele homem viu a luz brilhar, e era bem mais forte que a sua escuridão. Ele então clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sou Bartimeu, tenha compaixão de mim, ó Deus. Amor, Ele nos amou, sim, amor. Ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amor, Ele nos amou, sim, amor. Ele nos amou primeiro. Os dias tão quentes, as noites tão frias. Será que alguém se importaria? Será que alguém se importaria por alguém que nunca viu? Será que alguém que nunca viu se sente importante quando alguém o vê? Mas aquele homem viu a luz brilhar, e era bem mais forte que a sua escuridão. Ele então clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sou Bartimeu, tenha compaixão de mim. Ó Deus, amor, Ele nos amou, sim, amor. Ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amor, Ele nos amou, sim, amor. Ele nos amou primeiro. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Ele é o Deus que vê quando ninguém vê. Ele conhece as lágrimas que rolaram, as que ficaram no coração. Ele faz o fraco um campeão. Eu estou seguro em suas mãos. Estou seguro em suas mãos. Amor, Ele nos amou, sim, amor. Ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amor, Ele nos amou, sim, amor. Ele nos amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Amor, Ele nos amou, sim, amor. Ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amor, Ele nos amou, sim. Tudo é possível ao que crer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 15. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros.
pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Descendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com o bem que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Natal IBAV 2020. Uma só mesa. O Mestre convida todos à mesa, no partilhar do pão, no partilhar da comunhão, todos juntos, trabalhando para que se instaure o reino do Mestre.